Bibliologia, 8º capítulo. Estudaremos agora a canonização da Bíblia. Ao concluir esta mensagem, deixe seu link para fortalecer nosso canal. E se inscreva e não esqueça de tocar sino para receber notificações sobre novo estudo. O significado da palavra cânon. A palavra cânon deriva do grego cânon, cana, régua. A palavra cânon tem raiz na palavra cana, junco do hebraico gené, ou cané através do grego canon. O junco era usado como uma vara para medir e avaliar, mais tarde teve o sentido de lista ou rol. Uma lista de livros oficialmente aceitos. Aplicada às Escrituras, que, por sua vez, origina do hebraico, palavra do Antigo Testamento que significa vara ou cana de medir. Ezequiel 40:3. No sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra. Com este sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel 40:5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa e, na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Deve-se ter em mente que a Igreja não criou o cânon nem os livros que estão incluídos naquilo que chamamos de Escrituras. Ao contrário, a Igreja reconheceu os livros que foram inspirados desde o princípio. Foram inspirados por Deus ao serem escritos. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6:6. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos desmarcou e que se estende até vós. 2 Coríntios 10:3. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 2 Coríntios 10:15. A Bíblia, como o cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Dizem dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, 185-254 depois de Cristo. Cânon, soa inspiração. O que significa a inspiração? A Bíblia afirma nas palavras de Paulo a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 13:16-17. Palavra-chave: Escrituras, grap. Segundo Strong. Comparar com gráfico, biografia, autógrafo. Um documento, algo escrito, escrito sagrado, as Escrituras. Grap aponta para o autor divino com a ideia de que é escrito permanece para sempre identificado como a voz viva de Deus. A palavra inspirada em grego theopneustos, provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Toda a Escritura é respirada por Deus. A canonicidade é determinada pela inspiração. Os livros da Bíblia não são para Deus oriundo, isto porque ele tem valor, provieram de Deus. O processo mediante o qual Deus nos concede sua revelação chama-se inspiração. É a inspiração de Deus no livro que determina sua canonicidade. Deus dá autoridade divina a um livro, e os homens de Deus o atacam. Deus revela, e o seu povo conhece o que o Senhor revelou. A canonicidade é dada por Deus e descoberta pelos homens. A Bíblia constitui o cânon, pelo qual tudo mais deve ser medido e avaliado pelo fato de ter autoridade concedida por Deus. Sejam quais foram as medidas, os cânones, usados pela Igreja para descobrir com exatidão que livros possuem essa autoridade canônica ou normativa, não se deve dizer que determinam a canonicidade dos livros. Dizer que o povo de Deus, mediante quaisquer regras de conhecimento, determina que livros são autorizados por regra de conhecimentos. Deus pode conceder absoluta. Só a inspiração divina determina a autoridade de um livro, se ele é canônico, de natureza normativa.
A Bíblia é uma coleção de livros catalogados, considerados como divinamente inspirados pelas três grandes religiões dos filhos de Abraão, além do cristianismo e do judaísmo, ou islamismo. São, por isso, conhecidas como as religiões do livro. É sinônimo de escrituras sagradas e palavra de Deus cânon. Sua descoberta. O povo de Deus tem desempenhado um papel de grande importância no processo de canonização. A comunidade dos crentes arca com a tarefa de chegar a uma conclusão sobre quais livros são realmente de Deus. A fim de cumprir esse papel, a Igreja deve procurar cartas características próprias da autoridade divina. Como poderia alguém reconhecer um livro inspirado só por vê-lo? Daí vários critérios estavam em jogo nesse processo de reconhecimento. Ao qual são eles: os princípios da descoberta da canonicidade. Sempre existiu falsos livros e falsas mensagens. E por representarem ameaça constante, surgiu-se a necessidade de que o povo de Deus tivesse mais cuidado com a coleção de livros sagrados guardados consigo, pois poderiam haver alguns erros. A partir daí a Igreja passou a questionar esses livros sagrados mediante 5 critérios, ao qual são eles: o livro é autorizado, veio de Deus. É profético, foi escrito por um servo de Deus. É digno de confiança, fala a verdade acerca de Deus. É dinâmico, possui o poder que transforma vidas. É aceito pelo povo de Deus para o qual foi originalmente escrito. Natureza da revelação. Deus se revelou de 7 modos. 1. Através da natureza. Salmos 19, 1, 6. Romanos 1 e 19, 23. 2. Através da providência. A providência é a execução do programa de Deus das dispensações em todos os seus detalhes. Gênesis 48, 15, 50, 20. Romanos 8 e 28. Jeremias 30, 11. Isaías 54, 17. 3. Através da preservação. Colossenses 1 e 17. Hebreus 1, 3. Atos 17, 25, 28. 4. Através de milagres. Êxodo 4, 1, 9. 5. Através da comunicação direta. Número 12, 8. Deuteronômio 34, 10. 6. Através da encarnação. Hebreus 1, 1. João 8 e 26, 15 e 15. 7. Através das Escrituras. A Bíblia é a revelação escrita de Deus e, como tal, abrange importantes aspectos. Ela é variada em seus temas, pois abrange aquilo que é doutrinário, devocional, histórico, profético e prático. Ela é parcial. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja na NTLH: há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Ela é completa naquilo que já foi revelado. Colossenses 2, 9, 10. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis cheios nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Leia o contexto para entender melhor. Ela é progressiva. Marcos 4 e 28. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro, a erva, depois, a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Agora examinaremos na versão NTLH que diz, versículos 26, 29. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. 27. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. 28. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. 29. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Ela é definitiva. Judas 3, diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Cânon, datas e períodos. O Novo Testamento foi completado em menos de 100 anos, pois seu último livro, o Apocalipse, foi escrito cerca de 96 depois de Cristo.
Isto é, dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos, 1046-96. Leve em conta que a cronologia bíblica é sempre aproximada, pois os povos orientais não tinham um sistema fixo de computação de datas. Quando se fala do espaço total de tempo, que vai da escrita do Pentateuco ao Apocalipse, é preciso intercalar os 400 anos do período interbíblico ocorrido entre os testamentos, o que dará um total de 1542 anos, 1046-96-400. Por isso se diz que a Bíblia foi escrita no espaço de 46 séculos. Este é o período no qual o cânon foi completado. A doutrina dos reformadores. Foi sobre a tese do alto testemunho da Bíblia que os reformadores arquitetaram a sua teoria da Sagrada Escritura, precisamente porque antes e acima de tudo a sua teologia era uma teologia de fé, uma teologia revelada. Daí, o ponto de partida. A resposta da fé ao problema da mensagem bíblica, que aceitaram ipsis verbis, em obediência à mesma, procuraram compreender a Bíblia, tal como a Bíblia se compreendia a si própria. Como se viu, o método da reforma é considerado ilegítimo e fútil por todos os que julgam que a teologia deve assentar em bases puramente racionais. Mas os reformadores foram teólogos da fé, utilizando apenas a razão em resposta e em obediência à revelação divina. Isto queria dizer que esses teólogos se comprometiam na fé a receber o testemunho da palavra de Deus, mesmo no que se refere à sua existência e à sua natureza. Os reformadores acreditavam, pois, que a Bíblia fora outorgada por Deus, e nessas condições pelo mesmo Deus inspirada, tanto no conteúdo como na forma. Não que dessem qualquer passo fundamental, pois a Igreja da Idade Média seguia o mesmo ponto de vista. Mas o certo é que em todas as suas obras, fácil é verificar uma aceitação total da inspiração e da autoridade da Bíblia. É o que se verifica, mesmo no caso de Lutero, assaz livre na utilização dos textos e na crítica de algumas seções individuais. Procura saber se Lutero era um crítico primitivo ou então o que aceitou como inspirada, era não a redação da mensagem, mas apenas a mensagem, e nada mais. Disse que a opinião de Lutero era dos autênticos reformadores, mas que pouco a pouco adulteraram alguns sucessores legalistas. Contra este modo de ver, porém, é de notar que Lutero frequentemente exaltava a letra da Escritura que, na maioria dos casos, a liberdade de crítica se estendia aos livros de cuja canonicidade tivesse sérias dúvidas. Do modo geral, Lutero não foi além dos seus colegas reformadores em matéria de assuntos bíblicos. Apesar da inspiração e da autoridade, a Bíblia era já por si só suficiente em matéria de fé e de conduta. Seria exagero afirmar-se que os reformadores arvoraram a Bíblia em única autoridade da Igreja, mas pode dizer-se que a consideraram suprema autoridade, da qual derivaram todas as outras autoridades, que por isso só lhe estão sujeitas. Como outorgada por Deus, nada lhe é estranho no que respeita à salvação e à vida dos cristãos. Toda a base da doutrina e da crença da Igreja deve assentar no texto bíblico, ou em nítida dedução do mesmo. Os calvinistas foram mais longe, aproveitando-se da Bíblia para a organização do culto da Igreja, coisa que não fizeram os luteranos e os anglicanos, negando autoridade aos livros sagrados em tal matéria, ou seja, admitindo apenas o que não repugnasse às Escrituras. A razão da insistência em tal supremacia da Bíblia residia na preocupação em eliminar a doutrina medieval da autoridade da tradição e da Igreja em pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Deu-se um outro passo em frente e na mesma direção, ao afirmar-se que a Bíblia tem de ser interpretada somente no sentido literal e não em conformidade com o quádruplo esquema da exegese medieval. Isto não quer dizer que seja impossível introduzir um outro sentido metafórico ou simbólico naquilo que, na realidade, não passa de uma metáfora ou do símbolo. Apenas se pretendia evitar um sentido literal exagerado nas afirmações vulgares da Escritura, a não ser que a própria Bíblia o determinasse expressamente, como por exemplo, interpretando a passagem do Mar Vermelho como uma figura do batismo, ou referido Cristo ao sacerdócio do Velho Testamento. Permitiam-se comparações e imagens para a edificação do espírito, mas não lhes era reconhecida qualquer autoridade em matéria de fé e de prática.
Se, porventura, surgissem dificuldades de interpretação, buscar-se-ia uma solução adequada dentro das próprias Escrituras, de maneira que os textos mais obscuros pudessem ser compreendidos à luz de outros de mais fácil interpretação. Por duas razões era de certo relevo esta exegese. Primeiro, porque se evitavam muitas confusões originadas pelo esquema medieval, de maneira a tornar possível a criação de uma teologia genuinamente bíblica. Em segundo lugar, porque eliminavam os intérpretes oficiais da Bíblia, os únicos que sabiam manejar a complicadíssima máquina do esquema quádruplo. Os reformadores aceitaram a inspiração e a autoridade de todas as partes da Bíblia canônica, embora a cada uma delas não fosse atribuído o mesmo grau de importância. O fato de se insistir na inspiração de toda a Bíblia canônica tinha em vista alguns anabatistas, que não admitiam a inspiração de alguns livros do Velho Testamento. Mas os reformadores depressa compreenderam que o Velho Testamento é uma parte essencial e importantíssima que dá testemunho de Jesus Cristo e da verdade que nos salva. Daí o lembrarem que a doutrina moral do Velho Testamento é eternamente válida como expressão da vontade de Deus ao seu povo. Os princípios teológicos em que se assentam as relações de Deus com Israel são as mesmas em que se baseiam as suas relações com os cristãos e com a Igreja cristã. O Velho e Novo Testamento completam-se. Um é a preparação, o outro a realização. Todas as partes da Bíblia são dotadas de inspiração e de autoridade, afirmam os reformadores, mas nem todas do mesmo modo. A legislação mosaica do Levítico não tem o mesmo valor espiritual ou teológico que o Evangelho de João, ou até mesmo o Decálogo. De certo modo a Bíblia, podemos afirmá-lo, é semelhante à Igreja, como o corpo de Cristo. Todos os membros constituem um corpo e pertencem-lhe necessariamente, embora seja diferente a importância de cada um deles. Uns são mais utilizados que outros. Uns de maior importância vital que os outros, de maneira a serem indispensáveis à subsistência do corpo. O mesmo se dá com a Bíblia. Embora sejam prejudiciais possíveis alterações, há que concordar que umas partes não são tão indispensáveis como outras. Recebida a mensagem do Evangelho, podemos ser cristãos só com um fragmento da Escritura, mas cristãos perfeitos, completos, totais, só por mercê e graça de Deus. Surge, todavia, uma dificuldade, ao procurarmos distinguir entre a maior ou menor importância dos diferentes textos, pois algumas considerações meramente subjetivas ameaçam restringir ou talvez falsear a nossa maneira de ver. Tanto Zwinglio como Lutero foram autores de preciosas regras, que não diferem muito entre si. A importância do texto depende da medida em que serve para aumentar a glória de Deus e revelar e exaltar Jesus Cristo. É por isso que algumas partes da Bíblia fazem-no mais claramente que outras, em princípio consideradas como textos importantes da Escritura. Em resumo, todo o livro sagrado é de certo modo orientado para este duplo fim. Os reformadores acentuaram a importância da letra da Bíblia, mas não à custa da soberania do Espírito Santo na aplicação e no uso da sua mensagem. Na opinião dos reformadores, o Espírito Santo não era apenas o autor da Escritura, pois também determinou a aplicação da mesma àquele duplo fim, e deu ao crente uma persuasão interior da autoridade daquela mensagem como verdade revelada. Quanto ao primeiro destes pontos, nada a acrescentar, a não ser o seguinte. Enquanto se admite a clareza no texto bíblico, de fácil compreensão, portanto, por outro lado, para uma compreensão mais profunda, mais íntima, algo mais é necessário que a simples inteligência racional. Para bem se apreender a Escritura, requer-se aquela luz do Espírito Santo, que é para o indivíduo o complemento indispensável da revelação exterior de Deus. Alguns teólogos modernos consideraram esta luz como verdadeira inspiração de acordo com a opinião dos reformadores, ou seja, que a Bíblia é inspirada apenas enquanto o Espírito Santo se serve deste ou daquele texto para iluminar o crente. Mas na mente dos reformadores parece haver mais de um vestígio que possa identificar a iluminação individual com a inspiração como tal. A Bíblia é um documento inspirado da revelação divina, quer este ou aquele indivíduo receba ou não seu testemunho. A revelação e a sua manifestação de uma forma escrita constituem ações objetivas.
A iluminação pelo Espírito Santo é o complemento subjetivo destas ações no íntimo do crente para a salvação deste. E como é Deus o Espírito Santo que nos dá o documento objetivo, também é Ele que efetua a iluminação subjetiva. Daí que a mensagem e a aplicação da mensagem pertencem ambas a Deus. O fato de existir aquela iluminação interna é a suprema garantia da autenticidade do documento, quer na doutrina geral, quer no testemunho que apresenta de si próprio. Embora os reformadores aceitassem a Bíblia pela fé, não desconheciam os problemas racionais que poderiam surgir, se bem que em nada se parecessem com os que atualmente se levantam. Muitas razões podiam já ser apresentadas a comprovar o bom acolhimento dado aos livros sagrados. Como Calvino, recorreriam às características que os assinalam como documento inspirado: a dignidade, o estilo literário, a antiguidade, a combinação da profundeza e simplicidade de conceitos, o poder de narração, a exatidão na previsão do futuro, etc. Mas em última análise a razão profunda e real da crença é aquele conhecimento íntimo da verdade da Escritura, que necessariamente se encontra presente quando o Espírito Santo aplica à alma essa verdade. Quanto ao testemunho pessoal da Bíblia, há a acrescentar a garantia íntima do Espírito Santo. Mas aquele argumento é racional apenas para o crente. Por outras palavras, a verdade do testemunho bíblico não pode ser apenas questão de debate intelectual ou acadêmico. É a experiência, é o íntimo de cada um que fala. É a fé, que supõe o Espírito Santo. E foi assim, ao aceitar a supremacia do Espírito Santo, que os reformadores se defenderam do literalismo morto e do racionalismo escolástico na sua interpretação das Escrituras, mantendo um alto conceito da Bíblia e da sua inspiração. É que acreditavam na Bíblia como verdade inspirada, e como a palavra que o Espírito Santo nos confiou, palavra essa, que merece todo o nosso respeito e obediência. Sempre frisavam que Deus é autor da Escritura, e a voz divina que ouvimos, ao lermos os sagrados livros. É que a Bíblia é mais que um simples livro acadêmico da verdade divina, um Euclides da fé cristã. O texto não é apenas dado por Deus, mas por Deus, seu autor, é aplicado. Devemos, pois, respeito e obediência à Bíblia, não por ser letra fixa e estática, mas porque, sob a orientação do Espírito Santo, essa letra é a palavra viva do Deus vivo dirigida não só ao crente individual, mas à igreja em geral. No próximo capítulo, falaremos a homologumena aos livros do Antigo Testamento aceito por todos. Não esqueça de se inscrever e tocar sino para receber notificações sobre novo estudo. Amém.